Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das perguntas mais fascinantes da medicina regenerativa. Afinal, será que um dano grave em um nervo tem volta? É possível reverter uma situação assim? Para a gente começar a entender essa história, vamos ouvir a Nilma Palmeira de Mello. Depois de uma lesão muito séria na medula, os médicos disseram que talvez ela nunca mais fosse ficar de pé. E a resposta dela? Bom, não é só sobre desafiar um prognóstico. É sobre uma esperança que a ciência aos poucos está tornando realidade. E tem também o caso do Bruno Drummond de Freitas. Ele sofreu um acidente, ficou tetraplégico e o movimento mínimo, quase nada, no dedão do pé, foi o começo de uma jornada inacreditável. Hoje, como ele mesmo diz, ele se levanta, anda, dança, voa. As histórias da Nilma e do Bruno são o coração da ciência que a gente vai investigar agora. Então, a pergunta que não quer calar é como? Como isso é possível? Ainda mais em casos de lesão medular considerada completa, sabe? Onde a comunicação do cérebro com o corpo simplesmente para. O que é que permitiu essas recuperações que parecem sinceramente quase um milagre? Para entender, a gente precisa mergulhar na ciência por trás disso. A resposta está num avanço incrível, resultado de mais de 20 anos de pesquisa e o melhor, pesquisa feita aqui no Brasil. O centro de tudo isso é uma proteína chamada laminina. Pensa nela como se fosse o GPS do nosso sistema nervoso. Lá no comecinho da vida, no desenvolvimento embrionário, a laminina cria uma espécie de andaime, uma malha que mostra o caminho para os neurônios se conectarem direitinho. Só que com o tempo, essa proteína vai ficando mais rara no corpo. E aqui está a grande sacada. Os cientistas descobriram um jeito de pegar essa laminina natural e fazer com que ela, em laboratório, formasse de novo aquela malha densa, recriando a estrutura da fase embrionária. Eles batizaram de polilaminina. Na prática, é como se fosse um super andaime, feito sob medida para guiar a regeneração. E o processo, que foi descrito lá em 2000, é de uma simplicidade genial. Eles isolam a laminina, de placentas doadas, por exemplo, colocam numa solução um pouquinho ácida e pronto. A proteína, sozinha, se reorganiza e forma a polilaminina. Não tem nenhuma engenharia super complexa, é pura química. E é aqui que a gente volta para o Bruno e para a Nilma. No estudo clínico, essa polilaminina foi injetada, direto no local da lesão na medula. A ideia era justamente essa, oferecer aquele super andaime exatamente onde os neurônios precisavam de uma forcinha para se reconectar. Olha, a história podia muito bem acabar aqui, né? Com um tratamento super promissor para a lesão medular. Mas a ciência raramente anda em linha reta, e essa jornada tem uma reviravolta daquelas. Aí surgiu uma outra pergunta. Será que essa solução é universal? Porque veja bem, o sistema nervoso central, medula, cérebro, é bem diferente dos nervos periféricos, aqueles que vão para os nossos braços, pernas. Será que o super andaime funcionaria igualzinho em outro tipo de nervo? Para investigar isso, um estudo de 2019 mudou o foco. Ao invés de uma lesão por compressão na medula, os pesquisadores analisaram um nervo ciático de ratos completamente rompido, um nervo periférico, portanto. E o interessante é que eles testaram não só a polilaminina, mas também a laminina comum, aquela sem a superestrutura. E aqui vem a grande surpresa. Para um nervo periférico, a laminina regular, não o superandaime, mostrou resultados melhores na recuperação dos movimentos. É isso mesmo. O que era ótimo para o sistema nervoso central não era o melhor para o periférico. E este gráfico aqui deixa tudo bem claro. Os dados mostram, sem sombra de dúvida, que o grupo tratado com a laminal na comum, a LM, teve uma recuperação motora funcional muito superior em comparação com a polilaminina, a poli-LM e o grupo controle. Isso abriu um campo de investigação totalmente novo. Tá, então o ponto é, por que essa diferença toda? Por que o tal do super andaime funciona melhor num lugar e o andaime mais simples, digamos assim, se sai melhor em outro? Bem, os pesquisadores têm algumas hipóteses. O nervo ciático é uma mistura de fibras, umas de sensação, outras de movimento. Os testes em laboratório mostraram que a polilaminina, o superandame, é excelente para os neurônios sensoriais. Mas na prática, nos animais, parece que a laminina comum é mais eficiente para os neurônios motores. E tem mais, o grupo da laminina regular teve o dobro de reconexões entre o nervo e o músculo. A lição aqui então é que talvez não seja só uma questão de qual é mais forte, mas sim de qual é mais especializado para cada tarefa. Certo. E o que tudo isso quer dizer para o futuro? Para onde aponta essa jornada de descobertas? As principais conclusões são muito claras e bem animadoras, na verdade. Não foi descoberta apenas uma solução, mas duas.
A poliaminina continua sendo uma esperança gigante para lesões de medula. E, ao mesmo tempo, a laminina comum aparece como uma ferramenta talvez até melhor para os nervos periféricos. Isso indica um futuro com tratamentos mais personalizados, onde a terapia vai ser escolhida a dedo, dependendo do tipo exato de nervo que foi danificado. Então, toda essa pesquisa, que foi do laboratório aos pacientes e teve essas reviravoltas, tudo isso leva a um ponto muito importante. Novos ensaios clínicos, que já esperam a autorização da Anvisa, são um próximo passo. É o caminho para validar esses tratamentos e, o mais importante, trazer uma esperança concreta para milhões de pacientes. E isso nos deixa com uma reflexão final. A laminina é a proteína que nos tece, que constrói nosso sistema nervoso lá no útero. E a ideia de que essa mesmíssima molécula, usada de formas inteligentes, pode ser a chave para nos reconstruir depois de uma lesão, é uma simetria tão bonita e uma fronteira da ciência que, sem dúvida, é muito promissora.